Quando a gente pensa no dinheiro como uma energia de troca, é exatamente isso. Essa troca precisa ser justa. Então, se para eu ganhar dinheiro, eu e você, vamos imaginar que você trabalha para mim. E através do seu trabalho, eu ganho muito dinheiro. Mas eu não te pago direito. Ou eu quero que você trabalhe muito mais do que a princípio foi combinado. O que inclusive é muito comum hoje, né? Sim. Então assim, olha, você vai trabalhar 14 horas. Ok, eu ganho milhões e você ganha sei lá quanto. Mas assim, aquilo que você faz para mim, a quantidade de horas que você trabalha para mim vai te adoecendo. Então, eu vou enriquecendo e você vai ficando doente. O que significa? A troca não tá justa. Se a troca não tá justa, então, veja, não tem a ver com uma coisa esotérica, no sentido de que, ok, o dinheiro é espiritual, o dinheiro é uma energia no sentido de energia viva. Quando a gente fala energia, a gente está muito conectado com essa palavra vida. Significa que tudo que está vivo tem energia. A hora que você desliga da tomada, fica sem energia. Mais nesse sentido que a gente está falando, tá? Então, quando nós tínhamos os senhores de escravos, eles ganhavam muito dinheiro. E quem é que produzia para eles, para que eles pudessem ganhar muito dinheiro? Os escravos. Mas esses escravos, eles eram bem tratados? Esses escravos morriam de tanto trabalhar? Esses escravos, qual era a troca que era feita? Olha, eu te ajudo aqui a cuidar da lavoura, eu te ajudo a cuidar disso, eu te ajudo a cuidar daquilo. E o que eu ganho em troca? E a gente sabe que a troca não era justa. Se a troca não é justa, se eu ganho dinheiro em cima do sofrimento de outras pessoas, outro caso muito comum das constelações, a pessoa não consegue se estabilizar num trabalho. Ela começa a ganhar dinheiro, faz um projeto, de repente aquilo afunda. Aí ela começa a ganhar dinheiro de novo, de repente aquilo ali não dá certo. Né? Os projetos que não dão certo. Aí a gente vai lá, coloca então na constelação. Onde é que está o dinheiro? O dinheiro está o avô, por exemplo, tinha uma como que chama? Tecelaria? Tecelagem. Tecelagem. Uma tecelagem, esse é um dos casos que eu constelei. Tinha uma tecelagem muito grande na época das tecelagens, né? Isso há 50 anos atrás. E a tecelagem pegou fogo e algumas pessoas, alguns funcionários morreram. Né? E aí, essas famílias cujos funcionários morreram não foram indenizadas. Sendo que o dono, o avô, por exemplo, dono da tecelagem, era muito rico, enriqueceu, porque não tinha só uma tecelagem, por exemplo. Né? Então, o que acontece? Essas famílias ficaram ali. Né? Ele continuou bem, mas elas ficaram mal. E pessoas da família delas morreram. Então, o que vai acontecer? Com esse avô, pode ser que ele não sinta tanto o efeito disso. Mas o filho dele e muitas vezes o neto dele sentirão. Porque também tem uma regrinha, né? Que fala assim, o pai rico, o filho nobre e o neto pobre. Por quê? O avô era rico. Porque o avô era rico e antes o avô era pobre, então o avô conquistou um império. Né? O avô conquista um império, deixa uma herança gigante para o filho. O filho agora é filho de um nobre. E ele é nobre. Então é aquele filho que não precisou trabalhar, não precisou se esforçar, não precisou sair da esfera doméstica, não saiu do seu castelo da família, né? E aí ficou ali dentro do seu próprio clã, usufruindo de tudo que aquele clã ganhou. Ah, Cris, mas então todo mundo que fica ali usufruindo do que o clã ganhou, então tá dentro dessa regra? Não necessariamente, porque algumas pessoas multiplicam o que
o avô deixou. Então, esse aqui é um caso. Estou falando no caso daqueles que não multiplicam, mas só gastam aquilo e ficam com o título da nobreza, né? Que hoje em dia não existe mais esse nome, nobreza, mas a gente chama de os filhinhos do papai, né? Então, e aí estes só vivem da rebarba daquele que construiu. Então, muitas vezes, não é ele que vai sofrer as consequências, mas o filho dele, o neto, quando chegar na vez dele, provavelmente já não tem quase patrimônio, né? E ele não foi ensinado a batalhar, não foi ensinado a ir para a vida, né? E aí, quando chega lá na vez dele, ele nem sabe como fazer e também não sobrou mais dinheiro. Então, o dinheiro nesse sentido, sabe? Então, ele tem sempre uma história e ele está sempre a serviço de fazer compensações dentro de um sistema. Ele está sempre tentando fazer os ajustes necessários para que aquele sistema permaneça vivo e equilibrado. Então, o dinheiro está sempre a serviço da vida nos sistemas. E se a gente não tem dinheiro hoje, e tem essa situação, né, de que monta um negócio, daqui a pouco não tenho mais. Monta um negócio, a gente precisa olhar onde é que o dinheiro está parado, né? Por exemplo, às vezes pode estar parado na própria história, na sua história com sua mãe, que a gente chama ali, né, da dinâmica do amor interrompido. Então, e se está interrompido, também não tem fluxo, porque a relação com a mãe, como a gente já disse, ela norteia a direção do dinheiro, né? Então, tudo isso faz parte desse exercício de ir liberando o dinheiro para que ele possa ser só dinheiro.